Generosidade de um rei, amém? Nós precisamos entender, a generosidade é um assunto importantíssimo nas Escrituras. Para você ter uma ideia, generosidade é algo muito importante para quem quer reinar. O generoso, ele reina, ele é alguém que tem características do reino de Deus, como sendo generoso diante do Senhor. Então presta atenção nisso, Deus faz mais promessas sobre esse assunto de generosidade do que sobre fé. Você sabia disso? Ele fala mais sobre generosidade do que fé. O generoso é alguém que acreditou que algo foi feito por você. Deus foi generoso com você. Um dos capítulos mais importantes de João 3,16, Deus deu o seu único filho. Ele doou, ele é alguém que doa. Para você ter uma ideia, a palavra doar ou dar, ela é usada 2.152 vezes na Bíblia. Se o assunto na Bíblia, uma palavra é falada muitas vezes, é porque tem algum propósito. E nós cremos que nesses últimos tempos, nós teremos, presta atenção no que eu vou te falar agora, nós teremos restituição de riquezas. As riquezas, elas vão passar de uma mão para outra. A Bíblia fala lá em Tiago que nós veremos restituição. A riqueza, ela vai sair da mão do ímpio e ela começa a passar para a mão para nós pregarmos o Evangelho. A prosperidade, ela é algo importante para quem é generoso. Quantos tem aqui? Então a palavra sobre crer são 272 vezes só. A palavra oração, 371. A palavra amor é usada 714 vezes na Bíblia. Mas a palavra dar é usada 2.152 vezes. Por quê? Porque Deus é um doador. Você pode falar para quem está do seu lado: Deus é um Deus doador. Ele quer doar, Ele quer dar, amém? E Ele deseja que os seus filhos sejam parecidos. Deus deseja que você seja parecido com Ele. Porque se você não for igual a Deus, não tem por que você ser cristão. Você é chamado de cristão porque você é alguém igual a Jesus, igual a Deus. Isso é muito importante para nós, amém, irmãos? Então você é como Ele nesse mundo. Abre para mim em 1 João, capítulo 4, versículo 17. 1 João, capítulo 4, versículo 17. Olha o que diz a parte B, presta atenção. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor. O amor já foi liberado, o amor é próprio Deus. Então Deus precisa ser aperfeiçoado em você. Ele precisa trazer a perfeição. Ele está mudando você e a mim, amém? No dia do juízo, presta atenção, vai ter um dia que você vai ser julgado. Um dia que você vai ser colocado diante de Deus. Todos nós comparecemos. Ele diz o seguinte: por causa desse amor, nós mantemos confiança em Deus. A nossa confiança não está em homens. Deus é quem me dá saúde para trabalhar. Deus é quem me dá saúde para poder prosperar, amém, irmãos? Olha o que ele diz: pois segundo Ele é, também nós somos nesse mundo. Então a forma como você responde nesse mundo vai te levar para o final. A questão é, lá no céu você não vai reinar porque o rei é Jesus, mas aqui você reina, aqui você pode prosperar, aqui você pode ser generoso, não é lá. Lá você não vai poder ganhar de Deus. A generosidade e algo que você tem que fazer é só aqui na terra, não tem outro lugar. Os irmãos estão entendendo e percebendo o que eu quero dizer? Abre lá em João capítulo 1, versículo 16. Eu vou ler na versão a mensagem, ok? Olha o que ele diz, João capítulo 1, versículo 16. Todos sempre vivemos da sua generosidade, recebendo dádivas uma após a outra. É graça sobre graça. Ele vai dizer sobre graça, mas aqui o texto na mensagem diz: é dando, Ele dá mais. Ele dá mais. É sempre o Senhor abrindo portas. Ninguém consegue vencer a Deus em dar. Deus está derramando e dando algo para você. Deus é generoso. Quantos creem nisso? Então Jesus afirmou: é mais feliz é quem dá do que recebe. Mas nós precisamos aprender a dar recebendo. Quanto mais você sabe que recebeu o perdão de Deus, mais você perdoa. Sabe por que umas pessoas não sabem perdoar? É porque elas não sabem o quanto de perdão elas receberam. Irmãos, você se acha bom e nós nos achamos bons. E como a gente se acha bom, a gente acha que não precisa ser perdoado em algumas áreas. Mas eu sei de onde eu vim, eu sei quem eu sou, e eu preciso de perdão o tempo todo. Quanto mais eu recebo perdão, mais eu consigo perdoar. Os irmãos estão junto comigo ou não? Amém? Então o Senhor está dizendo para mim e para você: todos sempre vivemos da sua generosidade. Irmãos, Deus é generoso em te perdoar.
70 vezes 7 em um dia. Não foi isso que ele falou? Isso não é generosidade? Quanto mais você recebe perdão, mais você consegue perdoar. Meus irmãos, vamos junto? Vamos lá? Aleluia! Quantos creem nisso? E ele diz o seguinte: é bom receber e fico feliz quando recebo, mas quando o Senhor me diz mais felicidade que existe na vida de alguém generoso. Você crê que o Senhor está falando para você? Irmãos, é feliz quem é generoso. Eu não sei se você se sente bem quando você dá algo para alguém e você fala: meu Deus do céu, que satisfação, parece que eu estou imitando Deus. Amém? Os irmãos estão entendendo ou não? Então fala para o Senhor: se você acha que não tem felicidade, comece a ser mais generoso. Pastor, eu não sou feliz, porque o jargão hoje é feliz. Você é feliz. Se você não é feliz, tente ser feliz. Só que tentar ser feliz no mundo é uma coisa, tentar ser feliz com Deus é outra coisa completamente diferente. A Bíblia diz que a felicidade está baseada na sua generosidade. Pastor, eu não sou feliz no casamento. Começa a se dar. Os irmãos entendem isso? Não? Começa a se dar. Como? Mais tempo, mais atenção. Começa a se doar no seu casamento, você vai ver a felicidade voltando. Os irmãos entendem isso ou não? E questão do seu filho: não, mas se eu der muito. Irmãos, você nunca consegue vencer Deus. Começa a se doar. Quanto mais você se doa, mais você é feliz. Irmãos, tem gente que fala assim: mas liderando é feliz, ser feliz como pastor, é o que eu tenho, eu doei tudo, eu tenho tudo que tenho colocado e tenho que doar todo o meu tempo diante do Senhor. Tem líderes felizes, que eles doaram tudo, doaram o seu tempo, doaram a sua casa, estão doando e estão falando para você: pastor, eu nunca fui tão feliz na minha vida, por causa da doação. Mas se você dá com o propósito de receber, não tem felicidade. Então Deus está falando para você: você se doa quanto? Quanto você se doa? Então presta atenção: quem vê a graça se torna generoso, mas quem não vê a graça não tem generosidade. Você precisa ver qual é a graça e o que Deus fez na minha vida e na sua. Quanto mais nós vemos a graça, mais generoso nós nos tornamos. Então o Espírito Santo concordou a sequência dos capítulos, presta atenção, de Lucas 18 e 19. Nós vamos encontrar dois homens. Primeiro, um jovem rico que não tem nome. Quando a Bíblia não cita o nome, ela não dá honra. E tem lá um jovem rico. E o jovem rico se aproxima de Jesus. Poderia estar escrito hoje, ele poderia ser um 13º discípulo ou 12º. Não precisaria ter escolhido Matias, não precisaria. Porque Jesus, ele vai até Jesus e começa a tentar bajular Jesus. Fala: Jesus, tu és bom? Ele falou: bom é só um, só Deus. O que eu preciso fazer para alcançar e para estar na vida eterna? Ele falou: olha, pega tudo que você e doa para os pobres. Ele saiu mal. Ele falou que ele perdeu a oportunidade de doar e ser generoso. Se Jesus te pedir algo, irmãos, faça. Seja o primeiro a dar. Seja o primeiro a se posicionar. Os irmãos estão junto comigo? E aí, presta atenção, ele fala que certo homem, não tinha nome, foi colocado naquele lugar. Eu quero que meu nome seja conhecido diante do Senhor. Senhor, os anjos, demônios, todas as pessoas precisam saber quem você é. E deixa eu dizer para você: quem você é não está naquilo que simplesmente você faz, está na autoridade que Deus te colocou. Então é tão importante isso, você entender que a autorização vem do autor. É a imagem do autor que te dá autoridade aqui na terra. Os irmãos percebem isso ou não? Você vai ver que Elias, ele não tinha uma identidade porque faltava paternidade na vida dele. Mas Elias fazia milagres. Mas ele não tinha pai. Você vai ver, não está citado o pai. Não tinha pai, Elias não tinha pai. Não tinha uma geração e algo que vinha. Como não tinha paternidade, presta atenção, ele não tinha identidade. Quando vem uma mulher chamada Jezabel e fala para ele que eu vou te matar, ela só mandou recado, esse homem foge correndo, sai para todo lado, mas ele matou 400 profetas de Baal. Os irmãos estão junto comigo ou não? E agora? Como é que eu vou vencer essa Jezabel? Como é que eu vou vencer essa acusadora? Como é que eu vou vencer essa reclamadora? Porque tem Acabes, só tem Jezabel porque tem Acabes, homens não posicionados, sem autoridade. Entra um homem chamado Jeú, não é um rei muito falado, mas a Bíblia diz que ele entra com autorização, com autor, com autoridade.
Ele entra por um lado, a mulher cai por outro. Ela sai por outro lado. A questão é você entender que o autor está em você, Ele vive em você, Jesus está em você, Jesus é o autor e consumador da tua fé. Não é você que tem fé, é Jesus quem começou uma boa e excelente obra na nossa vida. O autor precisa aparecer. Quando você chega no lugar, quando você entra na tua casa, o autor chegou, papai chegou, o autorizador chegou, a autoridade maior que nós temos na nossa vida, que é Cristo Jesus em nós, a esperança da glória, a esperança de transformação, a esperança das circunstâncias sendo completamente transformadas. Homens, assumam a autoridade da sua casa, não é gritando, não é falando, mas é se posicionando. Homens, assumam a autoridade diante do Senhor. Fazendo o que, pastor? Só trazendo o autor, invocando o nome, invocando Cristo. Seja o primeiro a orar, seja o primeiro a se posicionar, seja o primeiro a levantar e clamar: Jesus, Jesus, eu te amo. Seja esse tipo de homem. Quantos creem nisso? Fala então, quem viu a graça se torna generoso. E aí tem um outro homem, também nesse certo capítulo de Lucas 19, chamado Zaqueu. E aí você vai ver a autoridade completamente diferente. É interessante como em Lucas, no evangelho sinótico, ele coloca um perto do outro. Zaqueu é alguém que queria ver Jesus. Deixa eu dizer para você, Deus vai levantar homens e mulheres que querem ver Jesus em todas as coisas. Deus vai trazer muitas pessoas que querem ver Jesus na tua célula. Deus vai trazer muitas pessoas que querem ver Jesus em todas as coisas. Quantos aqui entendem isso? Deus vai começar a levantar. E a primeira coisa que Zaqueu fez, ele queria ver Jesus. De qualquer jeito ele começa e sobe em cima de uma oliveira brava. Ele fica lá em cima esperando Jesus passar. A Bíblia diz que ele tinha estatura baixa, mas ele era alguém que era chefe dos publicanos e pecadores. Ele era o chefe, o chefão. E ele queria ver Jesus. Tem pessoas que vão começar a querer ver Jesus, e eles estão esperando ver Jesus em você. Eles estão esperando ver Jesus na sua generosidade. Eles estão esperando ver Jesus na sua forma de agir, sem falar nada. Eles estão esperando. E ele queria ver Jesus. É importante você ter pessoas que queiram ver Jesus. Nós estamos querendo ver Jesus. Eu quero ver Jesus em 2025 mais do que nunca. Eu quero ver Jesus nesses últimos dias mais do que nunca. Nós precisamos falar: eu quero ver Jesus. Eu quero ver Jesus. Nós estamos aqui, queremos ver Jesus no louvor, queremos ver Jesus na adoração, queremos ver Jesus na palavra, em todas as circunstâncias. Jesus é o centro de todas as coisas. Jesus é o centro da igreja. Ele é o centro de tudo. Eu não quero ver bons louvores, boas acústicas, isso é muito, muito importante, mas eu quero ver Jesus. Eu quero ver Jesus no meio das casas, na família. E a restituição só vem por Jesus, não é por nós. A restituição já foi feita há 2024 anos atrás. É que nós queremos restituição agora. Mas quanto mais eu creio na obra consumada, mais restituído eu sou. Mais restituição existe sobre a minha vida. Esse é o nível de fé que Deus está liberando para você. Deus está liberando para nós. Quantos creem nisso? Então o Senhor está dizendo, Ele falou para você. A Bíblia diz que Ele se aproximava. E se você se aproximar de mim, vendo como Deus. Presta atenção, você precisa se aproximar querendo ver Deus. Toda vez que você for para a cela, fala: eu vou ver Jesus lá hoje. Ah, mas eu vou ver a irmã reclamona. Irmão, esquece a irmã reclamona. Esquece o irmão que reclama. Esquece. Eu vou ver Jesus ali. Nós vamos cantar, nós vamos ver Jesus na nossa cela. Então você vem para cá querendo ver Jesus. Isso era Zaqueu. Primeira característica dele. Presta atenção, e ele vê Jesus. Primeira coisa que ele faz, ele fala: Senhor, vou restituir 50% de tudo que eu roubei. Quer dizer, eu vou devolver 4 vezes mais ainda o que eu roubei. Eu vou restituir, eu vou colocar diante do Senhor. Deus encontra alguém generoso, que ele entendeu que a prosperidade tem a ver com generosidade. Se a prosperidade não tem a ver com generosidade, Deus não vai liberar, não é de Deus a prosperidade. Irmãos, já vieram muitos, eu vou falar para você, tem muita gente que já chegou aqui, falando que ia dar prédio, tem muita gente que já falou para mim que ia dar não sei o que ia fazer não sei o que sem autoridade,
Porque não tem autoridade, porque só falou e não fez. Os irmãos estão entendendo o que eu quero dizer? Tem muita gente que fala e não faz. Nós precisamos de alguém que fala assim: Zaqueu não falou nada, ele falou, já está aqui, eu encontrei salvação, vi a graça, começou a restituição. Ele começa a declarar isso. Tem um irmão da uma das nossas igrejas, não estou falando isso para algo próprio aqui não. Essa semana nós começamos a orar com mais intensidade sobre isso. Nós estamos procurando um prédio mesmo, já está colapsando, nós queremos ter um culto mais com todo mundo junto, nós entendemos isso. Mas presta atenção, nós começamos a ver prédio. Tem um irmão lá em Tocantins, alguém de Tocantins aqui? Aleluia. Tocantins, o irmão, ele foi procurado por grandes empresas, ele começou a prosperar. Ele já está no 4º prédio que ele constrói para a igreja. 4 prédios para colocar. Você fala assim, para quê? Porque ele está pregando o evangelho. Não é para questão disso. Nós estamos falando do evangelho. Poucas igrejas falam do evangelho. Não estou me gabando não. Poucas igrejas falam do evangelho. Poucas igrejas têm o centro como Cristo. Os irmãos entendem que isso? Eu não estou falando para você vir aqui, dar o seu dinheiro, fazer uma troca com Deus. Não estou dizendo isso não. Eu estou dizendo para você o seguinte: seja generoso. Prospere para generosidade. Fala isso para o Senhor. Foi o que aconteceu com Zaqueu. Ele falou, Deus foi tão generoso comigo, enviando Jesus Cristo, que eu não vou pegar mais nada. Quantos aqui entendem isso? Então o princípio importante, veja Jesus como seu Salvador. Quantos veem Jesus como seu Salvador? Essa é graça. É que você acha que não precisou de muita salvação, né? É que explicaram que salvação para você era só você sair e mudar um pouquinho. Mudar tudo, nascer de novo, nova criatura. As coisas velhas foram embora. Você nasceu de novo. Você é nova criatura. E você foi criado agora à imagem e semelhança do Rei Jesus. Isso quer dizer o seguinte, que você agora tem generosidade sobre a tua vida. Quantos creem nisso? Então presta atenção. A lei que foi dada até antes de Jesus vir, a lei diz o seguinte: o que tenho que eu fazer? Esse é um problema. As pessoas entendem generosidade, o que eu tenho que fazer? Mas generosidade ela vem antes. É o coração de Deus sobre o teu coração. E ele fala o seguinte, a graça, ela diz o seguinte: eu vim apenas para receber. Eu já recebi muito do Senhor. Eu recebi salvação, eu recebi graça, eu recebi sustento, eu recebi saúde, eu recebo vida do Senhor, eu recebo saúde nas minhas células. Irmãos, se você, entenda isso, se você não tiver o Senhor com você, pastor, mas eu tomo vitaminas, eu faço ozônio, eu faço não sei o quê, bênção demais você cuidar da sua família, mas deixa eu dizer para você, se o Senhor não edificar a casa, em vão vigia o sentinela. Se você achar que você consegue ter saúde por você mesmo, você já está na lei. Mas o Senhor fala, eu tenho recebido saúde do Senhor, por isso eu vou no ginásio, por isso eu tomo minhas vitaminas, por isso eu faço aquilo que devo fazer, mas é do Senhor que nós temos recebido tudo. Quantos creem nisso? Então presta atenção, o Senhor está dizendo algo para você, e o Senhor está à procura de uma busca intensa. Eu não sei se você tem buscado intensamente, mas eu quero declarar sobre a tua vida que você vai começar a buscá-lo intensamente, se não começou ainda. Intensamente você vai colocar, intencionalmente você vai buscar Deus mais do que você buscou, como nunca. Como nunca, o Senhor está preparando todos os ambientes, Deus está colocando, restituindo, colocando cada um no lugar, para busca intensamente, como Zaqueu. Quantos aqui entendem isso? Então você precisa entender, você vai entender que essa busca diante do Senhor é um ato que vai levar você a ser generoso. Generoso eu não quero dizer só dinheiro, eu quero dizer para você restituição da família, restituição em questão dos filhos, restituição das amizades. Nós estamos aqui na nossa live, eu não lembro, Pedro, acho que foi na terça-feira, o Senhor nos deu um ambiente muito importante. O Senhor falou no meu coração, eu vou restituir relacionamentos que foram roubados, de pais com filhos, de maridos e esposas. Eu vou restituir relacionamentos de homens com Deus. Talvez você não entendeu o relacionamento ainda. Ele vai restituir relacionamento de você com Ele, porque o tempo todo você parece que você está em falta, o tempo todo você acha que você está devendo diante de Deus, sendo que tudo já foi pago. Tem muita gente aqui, eu estou devendo. Não está não, o Senhor trouxe você, o Senhor já pagou o preço. A questão é que Ele já foi generoso com você, e agora você precisa entender diante do Senhor, amém? Então você vai entender e colocar isso diante do Senhor. A generosidade é grande em nós, quando enxergamos o que Jesus fez por nós.
Amém? E se você vai ser generoso no seu casamento, você vai ser generoso com os seus filhos, você vai ser generoso com a sua célula, você vai ser generoso com os seus irmãos. Os irmãos entendem? Ou não? Então você vê esse irmão ele falou assim: eu vou começar a construir prédio. Então toda oportunidade que ele tem de ser generoso, ele é generoso, toda oportunidade. A questão é muito importante você entender isso e não sair com essa mesquinhez às vezes, que você não entendeu o que Deus já fez por você. E Deus tem muito mais para te dar. Quantos creem nisso? Fala, fazemos algo, Senhor, para sermos salvos. Esse é o grande problema. Aí eu tenho que fazer. Já chegou empresários para mim, irmãos, e não é pequeno empresário. Não sei quantos assistiram aquele documentário da videira. Alguém assistiu? De 25 anos? Benção, assista. É importante. Aí você vê lá, a parte que mais o pessoal vem falar comigo, sabe qual é a parte? Não, é do Walter Dan. É Walter Dan? É Walter Dan. Do arroz cristal. Quem é goiano aqui sabe o que é arroz cristal? É o dono de lá. Aí ele fala assim, a parte que mais o pessoal fala, essa é a parte que mais me tocou, porque Deus está querendo levantar uma geração de uma igreja generosa. Deus está querendo levantar homens e mulheres nesse nível de generosidade. Pastor, eu assisti, e a parte que mais falou foi aquele homem falando da questão da restituição, daquilo que Deus vai fazer, daquilo que Deus tem feito por nós. Não é questão de ter prédios, não é só isso não, é do evangelho ser anunciado em lugares que está sendo anunciado, irmãos. Então você não entenda, essa igreja aqui sustenta uma obra em Guiné-Bissau. Você já foi para Guiné-Bissau? Alguém já foi para Guiné-Bissau? Não foi, ninguém vai para lá tirar férias. Alguém foi tirar férias lá? Ninguém vai passar lá um resort, não tem, mas aqui é mantido um obreiro. Aí você fala assim, para quê? Porque nós queremos ser generosos com ele. Talvez nunca, eles vão ter algo próprio, nunca vão ter sustento próprio, não vão ter, pode ser que aconteça nunca, mas nós estamos ali. Se tem, quando a gente começou, se tem que fazer, nós estamos juntos ali. Os irmãos estão lá, batizando, colocando, nós participamos dessa obra. Fala assim, para quê? Porque nós queremos ser generosos. Eu quero ser generoso com os pastores, quero ser generoso com quem está junto comigo, quero ser generoso com aqueles que andam junto. Nós precisamos entender que nós já recebemos algo da parte de Deus poderosamente. Amém, irmãos? Presta atenção, a oferta que você dá e o que você faz é de acordo com a sua grandeza. Uma vez perguntaram para Alexandre o Grande, ele estava entrando numa cidade e tinha um mendigo. Quando ele chegou o mendigo, falou assim, olha, está aqui, tacou 2 moedas de ouro para dar para o mendigo. Aí todo mundo falou, mas moeda de ouro? Ele falou assim, é de acordo com quem eu sou, não de acordo com quem ele é. Isso é muito importante. Então a sua oferta te representa. Não é de acordo com que as pessoas estão, ou que estão naquele lugar, é de acordo com que Deus, quem eu sou, na identidade que eu tenho. Eu dou de acordo com o que eu tenho recebido, de acordo com aquilo que Deus colocou para mim. Generosidade é isso, é você entender o que Deus fez com você. Irmãos, começa a dar amor para sua esposa, como você nunca deu. Dá amor, que eu falo para você, atenção, está junto, colocando, você vai ver seu casamento transformado. Isso é dar, isso é generosidade. Os irmãos percebem isso? Começa a investir nessa nação, a dar atenção para as pessoas que estão junto, você vai ver as coisas mudando. Agora, se você está aqui, me dá a minha bênção para depois sumir, irmão, não tem jeito. Porque tem gente que vem para Portugal só para me dar a minha bênção para depois ir embora. Mas aí você passa um ano, já demorou, pastor, não saiu a minha cidadania ainda. Aí passa 2 anos, não saiu ainda o que eu queria. Aí 3º ano não saiu ainda, 4º ano. Você está usufruindo da terra e achando que é desse jeito. Seja generoso nessa terra, dá o que você tem de melhor, a sua juventude. Irmãos, homens aí de 20 e poucos anos, dá toda a intensidade que você tem, dá toda a generosidade que você tem. É o momento que você tem de maior saúde que você tem. Dá tudo diante do Senhor. Fala, estou aqui. Tem lenha para queimar. Vamos ganhar gente para Jesus. E o tempo que você estiver aqui, vai falar do Evangelho. Quantas pessoas se converteram com você? Você está indo embora. Pastor, que eu vim aqui para... Você não sabe o propósito. Eu vim meu ministério. Eu falei, qual é o seu ministério? Louvor e adoração. E quantos se converteram? Ninguém, pastor. Eu estava ali louvando ao Senhor. Mas cadê o discípulo? Os irmãos estão chamando a gente, e aí? Pastor, fazer célula. Célula tem que ter um propósito. Sendo generosos com a questão da salvação.
A salvação é o maior ato de generosidade de Deus. A generosidade de Deus é tão grande que você não consegue vencer isso. O dia que você tiver revelação disso, você não para. Fala, eu não me canso, eu vou até o final, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso ser generoso, eu preciso me posicionar. O que precisa aí? Tem irmãos, que ele não precisa saber, ele olha a necessidade e fala, pastor, está aqui. Ele olha a necessidade, está aqui. Isso é tão importante, irmãos. Às vezes você na sua casa, você não percebe isso ou não? Falar alguma coisa para você, você fala, já precisa, vou comprar, vou passar, vou trazer, vou colocar. Isso é alguém generoso. Quantos estão junto com você aqui? Então presta atenção, 1 Reis 10, 13. Vamos pegar os textos aqui. 1 Reis 10, 13. Queria que você fizesse a conta. Faz uma conta na conversão de hoje. 52 bilhões pelo o euro na cotação de hoje. Quem pode fazer para mim? 52, quase 53 bilhões. Bilhões. Fizeram aí? Dividido por 6, quanto está o dólar hoje? O euro? 7. Pastor, você não devia ter me lembrado disso, é verdade. Vamos lá. O rei Salomão, presta atenção, deu à rainha de Sabá tudo quanto ela desejou e pediu, afora que tudo lhe deu por sua generosidade real. Então generosidade fala para nós. Generosidade é importante para mim e para você. Quantos aqui entendem isso? A rainha de Sabá, ela chega naquele lugar e ela deu para o reino. Ela deu segundo a necessidade dela? Não, mesmo porque ela era riquíssima, e ela não queria impressionar ninguém. A generosidade de um rei é de acordo com a medida da sua realeza, e não de acordo com a necessidade de alguém. Os irmãos entendem isso? Eu não faço para os outros verem, eu faço porque eu sou e reino com Cristo. Eu não estou aqui para as pessoas fazerem, pastor, os outros não fizeram. Eu estou nem aí com os outros. Eu sei quem eu sou, eu sei a minha identidade, eu vou fazer. Os irmãos entendem isso ou não? Isso foi a rainha de Sabá. Presta atenção no que ela deu. Ela coloca e ela começa a liberar, e você vai ver que todo mundo começa a ouvir a sabedoria dela, naquilo que o Senhor tem dado para ela, aquilo que o Senhor tem colocado para ela. Abre lá em Mateus capítulo 12, 42. Abrir o texto? Amém. Olha o que diz o texto aqui. A rainha do sul se levantará no juízo, e com essa geração os condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e eis aqui está quem é maior do que Salomão. A sabedoria vem do Senhor, e a sabedoria de Deus está dizendo para você, seja generoso. A gente fala de Salomão, a gente entende, mas Salomão ele não consegue terminar o final dos dias dele. Você vai ver que ele começa de uma forma e termina de uma forma que não deveria. Mas a questão é, o Senhor está falando, ensina, aprende com ele. Presta atenção no que ele deu ela ao rei. Olha o que essa mulher deu para esse rei. 120 talentos de ouro. Ela deu, presta atenção, e muitíssimas especiarias, pedras preciosas, que nunca mais veio, ou especiarias de tanta abundância, como aqui a rainha de Sabá ofereceu ao rei Salomão. Ela ofereceu, ela foi generosa com o rei. Você tem a oportunidade de ser generoso nessa terra, dando seu tempo para o Senhor, dando seu tempo para liderar, para se posicionar, para fazer algo para o Senhor. Não vai ter outro tempo para você fazer isso. Aqui é o único tempo que nós temos para fazer isso. Por isso que ele está dizendo isso aqui. Ele está dizendo o seguinte, olha, nunca veio alguém como Salomão. Nunca veio alguém, o tempo de nós reinarmos é agora, não é depois. O tempo de você reinar não é depois. Depois não dá tempo mais de reinar. A questão de você liderar, de você se posicionar, de você assumir uma posição é agora. Não é depois, líderes, que o Senhor tem levantado. A posição é agora, a posição é só nessa, não tem outra. E eu creio que o Senhor está nos levando para isso. Presta atenção. Olha o que ele diz, olha o que diz. Também a naus de Irão, que ele diz, e que Ofir transportavam ouro nos barcos, traziam de lá grande quantidade de madeira
de sândalo e pedras preciosas. Está em 1 Reis 10, 10 a 11, a reprodução desse texto. Olha o que ele diz: o talento tem aproximadamente 34 quilos. Um talento. Quantos talentos ela trouxe? 120. Coloca, divide aí 513 por 7, quem puder me fazer isso. Multiplica por 120 agora. Quanto? 8? Não, 8 milhões. 8 milhões. Foi o que ela trouxe de oferta só em talento de ouro. Fora prata, fora sândalo. É que nós entendemos a questão do dinheiro. Ela está querendo ser generosa. Ela entendeu a sabedoria que Salomão fez para ela. O que Deus colocou para ela. Tem coisas que não vão pagar, irmãos. Os irmãos estão junto comigo ou não? A palavra aqui, presta atenção, hebraica para você entender generosidade, Nadib. Nadib é a palavra para quem é generoso. Você entende que você é generoso? A palavra Nadib quer dizer o seguinte: nobre. Tem nobreza. Tem gente que veio aqui para você como príncipes. Príncipes. Você sabe que tem gente que é príncipes. Tem unção de príncipes, daquilo que o Senhor te chamou para fazer. Você percebe a pessoa, ela tem aquela unção, ela chega e ela é nobre no que ela faz. Primeiro que a palavra, ela não reclama de nada. O Senhor está chamando, levantando nobres aqui. O Senhor está chamando nobres, nobreza. E você começa a ser levantado. Presta atenção nessa palavra, ela é traduzida e significa nobre. Em Êxodo temos essa convocação que Deus faz lá em Êxodo 35, 5. Olha o que ele faz, olha a convocação que o Senhor faz. Tomai do que tendes uma oferta para o Senhor, cada um com o coração disposto, generoso. E ele fala isso para quê, pastor? Isso é voluntariamente. Trará por oferta ao Senhor ouro, prata e bronze. O que era essa convocação de Moisés? Moisés convoca todos eles, até eles pararem de dar. Fala, para de trazer oferta que não dá mais, para a construção do templo. Ele fala, são nobres colocando ali. E dali vai surgir uma casta de príncipes. Porque aqueles que foram além do que Moisés tinha falado. Vocês entendem isso ou não? Olha o que fiz, presta atenção nisso. A mentalidade do reino e sacerdotes, abre para mim em Apocalipse 5:10. Essa é a mentalidade que nós devemos ter de reinar com Cristo. Para o nosso Deus constituir-se reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra, não é em outro lugar. É aqui o lugar de você reinar com generosidade. É aqui o lugar que nós devemos reinar sendo generosos naquilo que Deus tem nos colocado. A salvação chegou na tua casa, a vida chegou na tua casa. É aqui que nós somos generosos. Quantos entendem isso? E aqui, terminando a palavra, eu quero colocar para você em Números capítulo 7, versículo de 1 a 3. Nós vamos encontrar a oferta dos príncipes. Porque Moisés fala, para de trazer tudo aqui, porque já tem demais, não temos onde colocar. Eles não tinham onde colocar tanto ouro, tanta prata, tantas pedras preciosas. Eles começaram a trazer, para de trazer. Para vocês terem uma ideia, pesava 35 quilos a coisa de prata que estava no chão, o sustentado de prata que colocava as madeiras do tabernáculo. Se você somar isso, você colocar, eram mais de 100, dá quase 3.500 quilos, então, quase 3 toneladas e meias. Tinha que alguém agora vir para ajudar a carregar tudo isso, para ajudar a transportar isso. Olha o que ele faz, presta atenção, e nós vamos separar algumas palavras. Ele vai registrar a oferta dos nobres. Encontramos a oferta dos príncipes de Israel, atitude diante da casa de Deus e do tabernáculo, que revela o coração de um rei. Presta atenção nisso. Vamos ler o texto, quantos podem me ajudar aí? Números 7, de 1 a 3. No dia em que Moisés acabou de levantar o tabernáculo, e o ungiu, e o consagrou a todos os seus utensílios, bem como o altar e todos os seus pertences, presta atenção no que acontece.
Os príncipes de Israel, não são todos, mas os príncipes generosos, aqueles que foram chamados, olha o que ele diz: os cabeças da casa dos seus pais, os que foram príncipes das tribos que haviam presidido o censo, ofereceram algo ali. Primeira coisa que eles ofereceram: trouxeram a sua oferta perante o Senhor, 6 carros cobertos com 12 bois, para transportar, para servir. Amém? Olha o que eles fazem ainda: cada 2 príncipes ofereceram um carro, e cada um deles um boi, o que apresentaram diante do tabernáculo. Pastor, como é que eu quero colocar? Eu quero colocar as características desses príncipes. Primeiro, eles eram príncipes, eles reinavam, eles sabiam quem eram, sabiam da identidade que eles tinham. Você tem que saber a sua identidade, quem você é. Você é filho amado, você é alguém criado por Deus, pelo amor de Deus. Eu sou aqui, nascido em Portugal, nesse lugar, um lugar que ninguém conhece. Não, você é príncipe, você está diante dele. Você é um príncipe do Senhor, você é alguém de nobreza. Você foi pago um alto preço pela tua vida. Eu não estou te colocando você no centro, não. Eu só estou querendo que você tenha identidade com aquele que é Deus sobre a tua vida. Os irmãos entendam? Então, a primeira coisa que acontece aqui é que eles trouxeram a sua oferta voluntariamente. Fala, voluntariamente. No verso 3 diz: 6 carros repletos de bois. Não havia nenhuma prescrição na lei para isso, não havia. Não tem lei? Não, eu vou trazer porque o Senhor está tocando no meu coração. Eu vou trazer porque o Senhor está me falando para colocar. Os irmãos entendem isso ou não? Então, o ato de generosidade é marcado de nobreza. Eu quero que você entenda isso. A nobreza começa no coração e não na cabeça. É um coração que Deus te dá, coração nobre, de você fazer, de você estar junto, de você sorrir. Teve uma vez que um sábio chinês, ele vivia na aldeia dele lá na China, e todo mundo passava alguém e xingava ele. Hoje é o chinês, não sei o quê, e ele uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Aí um dia um cara falou com ele: você não se cansa não do cara te bulinar, desse bullying todo? Ele falou: olha, o que ele tem para me dar é isso. E você o tempo todo levanta as mãos e acena para ele e dá um sorriso. Isso é nobreza. Isso é nobreza, você entender que você não deve devolver com a mesma moeda. Você vai ver com quem você está mexendo agora. Você vai ver quando eu fui criado, você vai ver a favela agora. Tem gente que é assim, você sabe? Você vai ver agora soltando os cachorros, gato, periquito, papagaio, que você vai ver com quantos paus se faz uma canoa aqui, porque eu não levo desaforo para casa. Vocês já viram isso? Não? Você vai ver que eu sou tripeiro. Você não faz parte desse reino mais. Você é nascido de novo. Cadê? Está com a velha criatura ainda? Eu me ofendi, pastor. Não estou nem aí para você. Você está ofendido. Deixa eu dizer para você: nasceu do reino. Você está querendo colocar: não, pastor, eu tenho sangue nobre, eu fui criado, eu vim do Dom João VI. Irmãos, presta atenção: você veio do reino do céu, você nasceu de novo, você é nova criação. Aleluia! Eu estou falando para você entender. Que nem os brasileiros que saem daqui. Já parar de falar isso aí, pronto, vai para frente. Presta atenção. Não é por pedido formal. Deus não está pedindo formalmente, Ele só pede para quem é príncipe. Você sabia que Deus só pede para quem é príncipe? Não é para quem não tem autoridade. Tem gente que chega aqui, irmão, deixa eu falar para você, e é nós, estamos juntos. Eu falei: é verdade. Mas deixa eu dizer para o Senhor, está falando, vamos falar menos e vamos entrar com mais autoridade. Nós precisamos disso. Nós precisamos entrar nesse nível agora. Nós estamos entrando no outro nível agora. O Senhor vai começar a despertar necessidades para você. O Senhor vai despertar necessidades nessa igreja, as pessoas entenderem para algo que precisa ser feito. Mas você não conhece meu marido, pastor. É verdade, mas Deus conhece, foi você que escolheu. Você não dá para ser bom lá em casa, não, irmão. Peça para o Senhor, Ele já te salvou. Começa a servi-lo. Começa a entrar, começa a colocar. Mas você não conhece minha esposa não, pastor. Ela é a Jara.
Jararaca. Aí eu falei, pastor, ninguém conhece ela não, é verdade. Mas você escolheu e pediu para Deus e Deus está te colocando. Por que você está reclamando de quem você escolheu? Mas você não sabe, pastor, o que eu faço. Seja nobre, seja generoso, irmãos. Deus tem poder para mudar, irmãos. Fui jantar na casa do meu irmão essa semana. E lá estavam falando uma rasgação de seda boa, mas tudo bem. A questão a minha preocupação as coisas estão mudando. Quem vivia na pobreza está vivendo na nobreza. Está entendendo? E a nobreza não começa tendo coisas não, é o coração que é transformado. Tem gente que saiu, irmãos, de densas trevas. Sua família saiu de densas trevas. O Senhor está tirando para você ser nobre. Os irmãos entendem que o comportamento começa a mudar, porque a crença começa a mudar. Os irmãos estão junto comigo ou não? Então a primeira coisa, eles ofertaram, fala para mim, fala para você entender, voluntariamente. Presta atenção nisso, presta atenção no que eu colocar aqui. Eles ofertaram quase 3.000 talentos de ouro. A conta, quem fez a conta para mim? 52 bilhões dividido por 7, quanto dá? 8 bilhões. Nós falamos 8 bilhões de oferta. Então vamos falar no português de Portugal, 8.000 milhões. Não é 8.000 milhões aqui? Não é 8 bilhões. 8.000 milhões. 850 milhões. Irmão, você tem noção do que... a gente nem tem noção. Às vezes, se tivesse um dinheiro desse, você estava lá, pastor, estou indo para as Maldivas. Ok, vamos servir não, pastor, 1 bilhão de euros. Você falava, já estou indo para as Maldivas, estou indo para algum lugar, pastor, ninguém merece. A igreja depois de 3, 4 anos, depois que eu fizer tudo que eu tenho que fazer aqui. Mas Deus vai te dar não, irmãos. Isso não vai vir para a sua mão se você não entender e aprender a ser generoso. Deus não vai colocar na tua mão. A generosidade começa dentro da casa. Aquilo que o Senhor tem nos colocado. É muito falado de prosperidade hoje, irmãos. É muito falado. Tem muita gente falando, é isso, prosperidade é aquilo, aquele outro. Vai para a Bíblia, vê o que a Bíblia está dizendo. Não tem prosperidade para quem não é generoso. O Senhor está chamando generosidade no nosso meio. Pastor, é proposital o que você está falando, entenda como você quiser entender. Mas eu senti disso e nós falamos, nós precisamos ser generosos com essa nação. Nós precisamos ser generosos dentro dessa terra. Nós precisamos de generosidade em cada casa, em cada lugar, em cada um que se achegar, em cada um que está aqui. Nós precisamos ser generosos em perdoar. Nós precisamos ser generosos em falar do Evangelho, em falar da graça. Quantos aqui estão me entendendo? Presta atenção, eles ofertavam para tornar a obra leve. Presta atenção, Números 7:6, olha o que diz. Presta atenção nisso, tem gente que é para isso. Moisés recebeu os carros de bois e os deu aos levitas. Irmãos, imagina um levita, presta atenção. Quem é aqui do louvor? É o seguinte, você está no louvor, você vai carregar todo dia, você vai carregar 35 quilos para trazer para cá, para ser um levita, ok? Que eram os levitas que montavam o tabernáculo. E você vai pegar esses 35 quilos e levar para sua casa. E vai ter que cuidar, porque vai ser colocada a madeira em cima. Eles faziam isso. Imagina você pegar um levita, levava para lá, levava para cá. 35 quilos levando, 35 quilos voltando. Tem alguém que carrega 35 quilos? Pastor, está me desafiando. Sem maromba. 35 quilos. Irmãos, vieram descarregar as portas da janela aí, irmãos. Irmão, fala para você. Eu não sei quanto pesava aquilo, não, mas é pesado, que eu falei, meu Deus do céu. Ele fica imaginando você carregar 35 quilos para cima e para baixo. Eles facilitavam a obra. Tem gente que está aqui de nível de generosidade para facilitar a obra. Os irmãos entendem isso ou não? Pastor, vamos facilitar isso aí, já achei o lugar, já achei o terreno, já sei, vamos lá, pastor. Vamos lá, irmão, você que está na célula aqui, está faltando um carro. Os irmãos, eu tenho mais um carro lá, eu preciso dar o carro para o irmão. Os irmãos estão entendendo o que eu quero dizer? Vai facilitar, mas já aconteceu com você, Glória, não foi? Foi lá, o Tiago falou, estou precisando de um carro. O irmão falou, pastor, estou indo embora. Estou indo embora, você não quer ficar com o meu carro não, por um valor muito, muito acessível?
Falei, glória a Deus. Quem paga 100 euros de prestação num carro, quase 2020. Aí você fala, de onde veio isso? É alguém que está ajudando na obra. Fala assim, não, irmão, você vai crescer, eu entendo você, estamos investindo nisso. Quantos aqui estão comigo? Então, muitos vão ofertar para tornar a obra mais leve. E o último ponto, presta atenção, ofertam por amor ao altar. Presta atenção nisso. Números 7 e 10, olha o que diz o texto aqui. Ofereceram os príncipes para a consagração do altar. No dia em que foi ungido, sim, apresentaram a sua oferta perante o altar. Às vezes nós não entendemos isso, mas nós precisamos entender a consagração do altar. Tem uma consagração onde Deus está chamando você, onde tem um altar, onde o Cristo está e foi imolado. Esse é o altar. A questão é que se você não entender isso, você nunca vai ofertar. E o Senhor está dizendo que representa o altar para nós, é a mensagem da cruz. Esse é o altar. Quem entendeu a mensagem da cruz vai ofertar. Quem não entendeu a mensagem da cruz nunca consegue ofertar. E algo que o Senhor está dizendo para mim e para você: todas as ofertas de holocaustos eram queimadas ao Senhor. Isto aponta para a cruz de Cristo. Todas. A questão é, Deus está falando para você e para mim, tem uma oferta no altar. O Evangelho precisa ser ministrado. O Evangelho precisa chegar mais longe. O Evangelho precisa chegar a outros lugares. Portugal precisa começar a evangelizar mais. Como nós saímos daqui com as naus, não saímos daqui com as caravelas, nós vamos começar a sair daqui com missionários. Para tudo quanto é lado. E nós vamos precisar sustentar isso e levar o Evangelho. A questão é, tem gente disposto a consagrar no altar? Os irmãos entendem isso? Nós precisamos aliviar a carga uns dos outros. E nós precisamos entender. Abre lá em Números 7, 12. Presta atenção nesse texto para nós entendermos o que nós vamos fazer no dia 1º. O que, pois, no primeiro dia, apresentou sua oferta a Naasson, filho de Aminadab, da tribo de Judá. Quem que era Naasson? Naasson vai casar com uma prostituta chamada Raabe. De Raabe ele surge um filho chamado Boaz. E de Boaz e Ruth vem a descendência de Davi. E de Davi vem o filho de Jesus Cristo, seu filho Jesus Cristo. Os irmãos entendem que a sua generosidade vai transpassar a sua casa, vai para os seus netos, os seus filhos, os seus bisnetos, os seus tataranetos, e chegou. Presta atenção nisso. Davi foi riquíssimo, talvez por causa de uma atitude. Naasson vai casar com Raabe, prostituta, mas que merecia, não merecia, isso é o Evangelho. Raabe merecia, não merecia, mas o Senhor deu para ela Naasson. De Naasson vem Boaz. Boaz casa com quem? Ruth, que era de Noemi, que era viúva. Os irmãos estão percebendo o que eu quero dizer? Dali vem o seu, ela é, se eu não me engano, bisavó de Davi. São bisavós de Davi. Você vai vendo que a descendência, e por causa de alguém que fez isso, que nasceu no primeiro dia, por causa de uma oferta de primícias, passou de geração em geração. Por causa de uma oferta colocada, passou de geração. Eu estou falando para você, cuida do teu coração. Não é aqui. Talvez entendendo que dinheiro é só aqui, ó. Isso não tem nada a ver, você não vai prosperar. A generosidade tem a ver com coração generoso. Os irmãos estão me percebendo o que eu quero dizer? Nós precisamos entrar no ano da restituição, com um coração generoso e diante do Senhor. Amém, irmãos? Tem irmãos aqui já tendo sonhos. Não fala para o Senhor, não, se o Senhor me der, eu vou fazer. Não, fala, Senhor, o Senhor já me deu, e eu vou fazer. Amém? Quantos creem nisso? Fala, diante do Senhor, o Senhor vai colocar. Não é impressionante nós temos a descendência de geração em geração? Não é impressionante você ver? Irmãos, eu não sei se eu tive avô, bisavô que foi ofertante. Eu não sei. Mas eu quero ser o pai ofertante. Eu quero ser o avô ofertante. Eu quero ser o bisavô ofertante. Eu quero ser o primeiro. Eu quero ser o generoso da minha casa. Eu quero ser o generoso da minha casa. Para nós alcançarmos próximas gerações. Os meus netos falam, você tinha um avô generoso. Você tinha um pai generoso.
você tinha alguém generoso, e vai vir a descendência. Os irmãos percebem isso? Quantos generosos nós temos aqui? Eu quero que você fique de pé. Quero chamar a equipe de louvor. Presta atenção. Alcance a sua contribuição diante do Senhor. Marca a sua descendência hoje. Fala: Senhor, eu quero marcar minha descendência com generosidade. Se sua esposa estiver aí perto, se a sua família estiver aí perto,